Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé. Até chegar nesse texto aqui, passaram-se mais ou menos 28 anos da chamada de Abraão. O pai de Abraão era um homem politeísta, amava vários deuses, chamado Terá. E ele intenta fazer uma mudança, sair de uma cidadezinha chamada Ur dos Caldeus e ir para uma cidade chamada Canaã. E quando ele sai com os filhos, com os três filhos dele, Abraão, Naor e Arã, ele sai e ele para numa cidade também chamada Arã, nome do filho dele. E ali ele morre e a família fica ali. Abraão já era um homem de 75 anos, quando Deus aparece para Abraão e diz assim: sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Deus não fala o destino dele, mas Abraão sabia que, tendo a companhia de Deus, é a melhor coisa que tem, e que 2025 nós tenhamos a companhia do Todo-Poderoso na nossa vida. E agora Abraão então sai e não faz completamente o que Deus diz. Você conhece a história. Ele leva o sobrinho dele Ló com ele. E agora, quando Deus havia feito uma promessa dele ter filho, passado 11 anos, Abraão agora com 86 anos, Abraão está em Canaã e há uma fome muito grande lá. Abraão então desce para o Egito e faz uma coisa que nenhum crente devia fazer: mentir. Nenhum crente deve mentir, porque quando a gente mente, o que sustenta uma mentira é outra mentira. Eu vou só contar um negocinho aqui e voltar na minha mensagem. Eu sempre fui muito pobre de marré e marré. E quando eu estava no primário, eu falava assim para os amigos da escola: não, meu pai comprou a bicicleta. Nunca teve bicicleta, nem patim. Malemar tinha um carrinho de rolemã que eu mesmo construía daquele jeito que vocês sabem. Aí os meninos falavam assim: não, amanhã a gente vem com toda a bicicleta. E eu contava uma mentira. Hoje não deu porque meu irmão saiu com a bicicleta. Eu fui contando mentira, chegou uma hora que eu tive que falar assim: roubaram minha bicicleta. Era uma mentira atrás da outra. É melhor a gente falar a verdade. E Abraão chega lá e fala assim para Sara: olha, fale para todo mundo aqui que você é a minha irmã. E passado um tempinho, o faraó, o rei de lá, descobriu que de fato eles não eram irmãos, mas eram marido e mulher. E começou a perceber, porque ele estava intentando contra Sara, que havia uma grande maldição, uma catástrofe naquele lugar. E o que ele faz para Abraão? Vai embora daqui, leve embora seu gado, leve embora os seus escravos. E Abraão vem embora agora e traz com ele uma moça chamada Agar. Agar. Olha para o irmão e fala assim: fala, irmão. Eu sei que vocês não tomaram café, mas fale mais forte. Fala, irmão. Você não precisa dar mãozinha para Deus. Agora Abraão tem já 86 anos, 86, 87 anos. Ele volta e a mulher dele fala: mas Deus falou que ia dar um filho para nós e até agora nada aconteceu. Nós estamos aqui sem nada acontecer. E Sara esse é o grande problema da gente querer dar mãozinha para Deus. Se Deus prometeu, a Bíblia diz, Ele é fiel para cumprir. O que Deus prometeu para você, a promessa aqui para você, ela vai acontecer. Espere, dependa de Deus, confie em Deus, espere de Deus. Agora Sara dá uma ideia para, viu? Tá vendo essa moça bonita aqui, essa morenona aqui, Agar, egípcia? Deita com ela, tem um filho e ele será o nosso herdeiro. Abraão olhou, pensou, falou assim: mas até que a ideia não é tão ruim.
Abraão então deita, coabita com aquela mulher e tem um filho e nasce Ismael. Nasce Ismael. Ismael era o filho da promessa? Quantas vezes você já viu gente não ter paciência de esperar a intervenção de Deus na causa dele? Quantas vezes você já viu isso daí? E agora, Abraão vai criando Ismael como se fosse o filho. E quando Abraão tem 99 anos, Deus aparece para ele e fala assim: agora eu vou lhe dar o filho. Agora eu vou lhe dar o filho. Meu Deus do céu. Sara engravida. Imagina, irmãos, quem já viu aqui mulher de 90 anos grávida? Ninguém viu. E se uma irmã chegar para você e falar assim, não vamos falar de 90, tiver 70 anos, 60 anos, fala assim, eu queria ficar grávida. Você dá risada, você fala, interna essa irmã aí, interna isso daí. Manda internar. E se um irmão chegar para você com 65, eu quero ser pai. Você fala, ai meu Deus do céu, nem você consegue. Agora, Sara engravida, tem o filho, e aquele menino Ismael está crescendo. Passado 3 anos, é a festa do desmame de Isaac, o filho da promessa. E agora que chega o nosso texto. E a festa de 3 anos, era uma festa grande. É uma festa. Olha bem aqui para mim. Crente come pouco? Você acha que numa festa, para crente, dá para fazer, que nem eles falam, 5 salgadinhos por pessoa? Nós comemos bastante, nós bebemos bastante Coca-Cola, bastante Fanta, bastante gengibira, nós bebemos de tudo e comemos de tudo, até pedra. Graças a Deus. E tá lá agora a festa, agora aquela festança lá, e Ismael com 17 anos, mais ou menos, já um menininho, já um adolescente, olha para o meio-irmão dele de 3 anos e começa a zombar. E aquilo não foi agradável aos olhos de Sara. Não foi agradável aos olhos de Sara. Mas eu gosto muito de interagir. Fale para a pessoa, só fala, irmão. A tempestade vem antes do arco-íris. Toda vez que acontece um grande problema, nós achamos que Deus nos abandonou, nos esqueceu. Mas há coisas ruins que acontecem na nossa vida para que Deus mostre o poder, a graça, o favor e a misericórdia dele para conosco. Eu vou só fazer um parâmetro aqui, e daqui a pouco eu volto aqui na minha mensagem aqui. Que é importante, eu acho que é importante isso aí. Há uma diferença entre tolerância e misericórdia. Você já tolerou alguma pessoa? Todo mundo já fez isso aí. Tolerância é quando eu estou me defendendo. Eu não falo nada, eu estou tolerando, porque eu estou dizendo assim, se eu falar alguma coisa, eu vou ser agressivo, eu vou perder a cabeça, eu estou pensando somente em mim. Nós ouvimos agora o testemunho do pastor Marcão. Ele foi no hospital, visitou 2 pessoas. Ele não estava pensando nele, ele nem precisava estar lá, mas ele estava pensando em outras pessoas. E misericórdia é quando eu não estou, porque quem tolera, se eu tolero você, eu falo assim, eu não vou nem conversar com essa pessoa, não vou nem olhar para ela, eu estou tolerando. E tolerância não vem de Deus, tolerância é uma defesa própria do ser humano. Agora misericórdia não, mesmo aquela pessoa me fazendo mal, mesmo aquela pessoa falando mal de mim,
eu tenho misericórdia dela, eu continuo interagindo com ela. Não tenho comunhão, mas eu continuo interagindo. Isso é comum, eu já tive empresa, você vê no meio do corpo de colaboradores, gente que tolera um ou outro. Isso é muito ruim, faz muito mal. Se você está tolerando o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, você está agindo muito mal. Se você está tolerando o irmão da igreja, você está agindo muito mal. O que a gente precisa ter é misericórdia. E no tempo que eu tenho de pastores, eu tenho visto algumas coisas muito ruins. Uma das coisas ruins que eu tenho percebido é o seguinte: a gente vai, um casamento está desmoronando, está lá, marido e mulher brigando, separando, e eles querem achar ali quem é o culpado. Eles querem achar naquele momento, o barco está afundando, eles querem achar, não, pastor, porque fulano, aquela hora não é hora de achar culpado, aquela hora é a hora dos dois pegarem vasilha e tirar a água que está entrando no barco, para o barco continuar de pé. Aquela hora nós não fomos lá para achar culpado, nós fomos lá para que a misericórdia, para que o amor de um para o outro cresça, a honra cresça, e eles voltem a se respeitar. Eles voltem a se respeitar e voltem a se honrar. Então, por isso que eu pedi para você dizer para o seu amigo, para o seu irmão, que a tempestade, talvez você esteja vivendo um momento de tempestade na sua vida, mas Deus está mandando dizer para você que daqui a pouco o arco-íris vai brilhar, que daqui a pouco uma porta vai se abrir, porque o Senhor vai crescer dentro dessa situação. E agora existe uma festa, e o menino de 17 anos começa a zombar do meio-irmão dele. Aquilo desagradou a Sara. Sara toma uma posição que aparentemente para nós é uma posição muito dura, e aquele tempo, além de ser dura, é desumana. Sara fala assim para Abraão assim: olha, põe essa escrava e o filho dela para fora, manda embora. Tinha fundo de garantia? Tinha 13º? Não tinha nada. O que Abraão dá para aquela mulher? Água e pão. E ela sai, a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto de Berseba. Você pode pôr para mim o versículo 14? Ela sai errante pelo deserto de Berseba. Deserto tem calor de dia e frio de... E quando isso acontece, irmãos, eu já passei por isso. Você já sentiu alguma vez abandonado? Já sentiu alguma vez abandonado? É uma dor muito difícil. E abandonado por Deus, abandonado. E a gente precisa tomar cuidado, porque esse ciclo replica. Esse ciclo, gente que foi abandonada pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo patrão, se ele não for curado, ele vai abandonar outras pessoas. Esse ciclo se repete. Bom, agora ela sai errante pelo deserto de Berseba. A palavra Berseba quer dizer poço do juramento. E alguns estudantes dizem, além de poço do juramento, poço do alinhamento, ela pode também significar recomeço. Ela pode significar recomeço. Agora aquela mulher, ela tem um pouco de água e uns pedaços de pão, e o filho, 17 anos. Quando a gente lê isso, eu começo a pensar assim, isso me chamou a atenção, eu falo assim, mas por que Deus faria isso daí? Por que Deus faria isso daí? Por que Deus permitiria que uma pessoa
Entre nós aqui, Agar era totalmente indefesa. Ela era indefesa, era uma escrava sem direitos nenhum, e ela era refém de uma situação que ela não criou. Ela não criou aquela situação. Ela vem como escrava do Egito, e o casal não tinha filho, o casal vai usá-la. Ela não tinha, ela tinha que fazer aquilo lá sem reclamar. Não havia leis que existem hoje. Ela era refém de uma situação que ela não criou. Como dói para mim e para você ser refém de uma situação que a gente não criou. Isso dói. E ela agora está no deserto. E a Bíblia vai afirmando, nós lemos aí, que daqui a pouco acaba a água. Daqui a pouco acaba a água. E eu queria que você me acompanhasse o raciocínio. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, o que ela fez? Ela é uma pessoa que tinha sido abandonada. A primeira coisa que ela fez, está certo que havia sentimentos. Ela deixou o menino, ela também abandonou o menino. Coloque sua mão no seu coração. E repita para você ouvir. Fala assim: em nome de Jesus, todo sentimento, todo ressentimento de abandono, de rejeição, que passei, eu estou agora descartando de dentro de mim esse sentimento. Olhe bem aqui para mim. Essa mulher, agora, a primeira coisa que vem na cabeça dela são duas. Eu não quero ver meu filho morrer. Mas uma mãe devia abraçar o filho ou não? Ela deixa o menino debaixo de um arbusto e deserto, porque a pior coisa que tem no deserto é que você não tem referência no deserto. No deserto você não tem referência nenhuma. É areia, não é que nem você que vê rua. Não é. Deserto você não tem referência. É calor de dia e você está sem referência. Um crente, quando está no deserto, se ele não tiver Jesus Cristo como referência, ele vai ficar perdido. E traumas, sentimentos negativos. Por quê? Quando a gente tem trauma, sentimento negativo, aquilo vem constantemente na nossa cabeça. Vem constantemente na nossa cabeça. E vou fazer mais um parâmetro, um adendo aqui. Que hora que você normalmente acorda quando o inimigo fala assim: o que é que você vai fazer com essa situação? Você tá dormindo, deitou para dormir, a hora que dá entre 1h30, 2h30, você acorda com um pensamento negativo, porque está assim, você tem uma conta para pagar, seu casamento, a sua família está se destruindo, a sua empresa está com um grande problema, você está sem recurso financeiro. O inimigo fala assim: o que é que você vai fazer com isso? É aquela hora que a gente levanta, vai lá na geladeira, abre a geladeira, bebe um pouco de água, vai no banheiro, e o pensamento da gente não sai da cá. E o pior de tudo, que a gente começa sem voz a responder os questionamentos. O inimigo fala assim: o que você vai fazer? Você não tem dinheiro para pagar essa dívida? O que você vai fazer? Seu marido já arrumou outra? O que você vai fazer? Seu filho já se envolveu com gente que não coisa? O que você vai fazer? E a gente começa mentalmente responder, e a gente chega numa conclusão que a gente não tem condição. E aí é nessa hora que vem aquele sentimento assim, da maioria das pessoas: eu vou sair da igreja, porque a primeira coisa que o inimigo quer é que você abandone a sua fé. A primeira coisa, porque uma pessoa
uma pessoa alinhada, aliançada com Deus, ela vai sair de qualquer buraco que ela esteja, porque Deus está com ela. Deus está com ela. Agora aquela mulher lá, o que ela faz? Eu quero que você veja bem, ela deixa o menino aqui, essa caixa de som aqui, anda 500 metros mais ou menos, um tiro de arco, e para aqui, e para aqui, e para aqui. Versículo 16. E foi sentar-se a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. É gente triste, é gente pensativa. Versículo 17. Preste bem atenção. Quem é que Deus ouviu? Deus ouviu o choro Deus ouviu o choro desse menino aqui, com fome, e agora abandonou. Ele tinha pai? Não, ele só tinha a mãe, e aí a mãe o abandonou. E o anjo de Deus do céu, para quem que o anjo de Deus foi falar? Por que o anjo de Deus foi falar com Agar e não foi falar? Por que o anjo de Deus, em vez de falar com quem? Ele ouve o choro de uma pessoa e responde para outra. Gente que tem ressentimento e tem trauma, ela precisa de cura. Gente que tem ressentimento e tem trauma, precisa de cura. Porque pode ter ano de crescimento, ano da maravilha, ano de qualquer coisa. Mas gente com ressentimento e trauma, ele não muda de estação. Ele não consegue mudar o ciclo. Ele fica assim, mudou o ano, mas dentro dele fica aquele ressentimento de alguém, de algum fato, de algum caso. Trauma é aquela pessoa que passou por algum problema, trauma emocional, não estou falando de trauma físico, quebrou a perna, bateu a cabeça, não. É quando um pensamento constantemente vem na sua cabeça de um passado que pode até ser distante, esse passado mas e aquilo tem grande influência no seu jeito de ser. Se aquilo lhe traz tristeza, se aquilo lhe traz angústia, se aquilo lhe deixa pensativo, é necessário que a intervenção do Todo-Poderoso seja sobre a minha ou a sua vida. Eu vejo muitos casais andando junto, mas não há mais honra. Há traumas grandes dentro do coração de um deles. Há ressentimento, há mágoas. Eles estão juntos, uns porque estão na igreja, outros porque é mais fácil, é mais cômodo, mas eles não conseguem ter respeito, eles não conseguem ter honra, eles não conseguem ser parceiros, eles não conseguem ser companheiros, eles não conseguem ser amigos, porque dentro deles há muito ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento você está sentida por alguma coisa e qualquer start ali, volta a um ressentimento. É quem que nem tem refluxo, come e daqui a pouco tem refluxo. Come, então, o ressentimento faz muito mal. Deus ouve o choro desse menino e agora Deus responde para essa mãe, porque era ela a mais doente. E Deus, irmãos, Deus não faz as coisas iguais. Eu vou só pedir para você entender o meu raciocínio. Está dando para você entender ou não? Para você entender o meu raciocínio, eu vou pedir para o menino lá, coloca 2 versículos para mim. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Olhe bem, Jonas, para a gente entender.
Jonas estava dentro do peixe, é isso aí? Não era isso aí? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o Senhor, Deus. Você já conhece a história? Nós não vamos... Jonas desobedece a Deus e agora ele foi jogado de um navio e Deus fala que um grande peixe, nós não vamos entrar se é baleia, se não é, eu não tenho... Ele orou, porque Deus ouve a oração feita de qualquer lugar. Versículo 10 agora, olhe bem, preste bem atenção. Versículo 10 agora. E o Senhor... Mas peraí, é Jonas que orou? E por que Deus deu ordem para o peixe? Peraí, está escrito aqui. E o Senhor deu ordens. Se fosse qualquer um, não ia. E o Senhor libertou Jonas. Mas o Senhor deu ordem por... O que tem preso você? O que tem amarrado você? Quais são os sentimentos que têm amarrado você, que têm impedido eu e você de progredir? É para esse sentimento, para essa situação que Deus vai dar ordem. Para nos libertar. Não adianta, irmãos. Se eu estou de briga com a minha mulher, estou de briga e ela é o problema, eu querer resolver, já está um passo. Mas Deus precisa falar com ela. Deus precisa falar com ela. Deus precisa falar com aquele vizinho seu, com aquele patrão seu. Deus precisa falar com aquele irmão da igreja. Deus precisa falar para a situação, para eu e você tenhamos libertação plena. É comum você falar com gente que está brigada, um quer. E a minha avó falava, quando um não quer, dois não briga. Mas para ter paz, tem sempre alguém que acha que tem todo o poder. Então Deus agora ouve a oração de Jonas, cheirando, peixe cheira gostoso? Meu Deus. Ouve a oração de Jonas e dá uma ordem pro peixe. Só aí é que Jonas é liberto. Olhe para o irmão e fala, irmão, em nome de Jesus, tudo que amarra você, tudo que te prende, tudo que impede o seu avanço, o meu Deus, o meu Senhor, está liberando agora você desse embaraço. Porque às vezes, eu já vi gente, não adianta, você está numa empresa, o seu chefe tem uma questão contra você, e impede você de crescer, impede você de progredir. Claro que é bom você estar aqui, claro que é bom, você deve estar aqui orando e intercedendo, mas Deus precisa tocar naquela pessoa. Deus precisa tocar naquela pessoa. Bom, agora pode voltar para mim, Gênesis 21, 18 nós estamos, né? O anjo chega para Agar e fala assim, toda pessoa, escute bem o que eu estou dizendo, Agar está aqui, Ismael está aqui, toda pessoa traumatizada tem bloqueio. Toda pessoa traumatizada tem Tem gente que é tão traumatizada que quando começa a falar um assunto que ele não gosta, ele começa a chorar. Tem gente que não quer conversar sobre aquele assunto. Tem gente que não quer passar em frente, próximo de um lugar que for marcante para ele. Ele sofreu um abuso num lugar, numa mata, numa casa, ele evita passar por lá. E Deus só fala com gente que está de pé. A Bíblia diz que, certa vez, Deus queria falar com o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que ficou parte fora do cativeiro da Babilônia e parte dentro do cativeiro da Babilônia. Ezequiel era filho de sacerdote. Deus vem falar para ele, trazer uma profecia para ele, e Deus fala assim para ele, fica de pé, para que ele pudesse falar com
Quando uma pessoa está traumatizada, emocionalmente ela está sempre para baixo. Quando uma pessoa está traumatizada, ela está sentada, às vezes até fisicamente, mas emocionalmente ela está muito para baixo. Ela está muito para baixo. Então o anjo chega para aquela mulher lá para baixo, sentindo sozinha, uma mulher bloqueada e fala assim: levante o menino, tome-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus está dizendo para você: levante, porque o que eu tenho com você é coisa grande. O que eu tenho para sua casa é coisa grande. O que eu tenho para sua família é coisa grande. Hoje eu estou desfazendo todo o laço. Maio está aí. Hoje eu estou desfazendo todo o laço, toda a prisão emocional, espiritual e física da sua vida. Levante, não fica sentado aí, pare de chorar, tome e volte a viver. É isso que mais ou menos está dizendo. Versículo 19. Mas por que Deus está fazendo isso aí com uma pessoa que está no deserto? Por que Deus está falando com uma pessoa no deserto? Olhe bem aqui. Porque uma pessoa bloqueada não vê a mão de Deus. Uma pessoa traumatizada não vê a mão de Deus. Espera aí. Essa mulher está sentada num lugar, olha lá. Então Deus lhe abriu os olhos. Você precisa abrir os olhos. E ela, o que ela viu? E ela estava morrendo de sede, sentada perto de uma. Me ajuda aqui. Mas fale com vigor. Palavra tem poder. Palavra gera futuro. Eu vou só dizer uma coisa para você. Nunca fale o que você não quer que aconteça. Se você não quer que aconteça, não fale. Tem gente que é assim: eu vou morrer. Você quer morrer? Não, por que você fica falando que vai morrer? Eu queria morrer. Não quer morrer. Ela não quer morrer. Mas fica falando que quer morrer. Olha para um irmão e fala assim: irmão, em nome de Jesus, o céu se abriu e a sua bênção já saiu de lá. A sua bênção já saiu do céu, a sua vitória já saiu do céu. E vamos lá para me encerrar. Porque Deus sempre faz mais do que eu e você pedimos. Aquela mulher agora vai estabelecer-se, morar no deserto. O que falta aqui nesse bairro aqui de São Jorge, que vocês queriam ter? Vamos supor que aqui no São Jorge, tivesse um espaço aqui, para domingo, tivesse uma fonte de água natural, que você colocasse parque, colocasse pedalinho, e você cobrasse das pessoas. Quem tivesse aqui ia ficar rico ou ia ficar pobre? Sem concorrente nenhum. Aquela mulher está no deserto. Ela achou uma fonte. Então agora ela podia fazer um trajeto e falar assim: você pode passar, porque quem passar por Berseba vai comprar água de mim. 500 ml de água. Se essa água tivesse no rio, ela tinha prazo de validade? Não. Mas porque você engarrafou ela tem prazo de validade. E agora, quanto custa isso daqui? Mais de R$1. R$1,50. Para meio litrinho de água. Imagine se você pudesse vender 1.000 dessa por dia. Imagine se pudesse vender 1.000 dessa. Mudaria a vida de qualquer pessoa. A água vai nascendo, a pessoa. Então Deus, além de resolver o trauma dela, além de resolver o problema do filho dela, agora Deus também deu para ela fonte de rendimento
ela pode começar a vida. E em nome de Jesus Cristo, 2025, Deus vai dar para você algo grande que você não estava esperando. Deus vai dar algo grande para você que você não estava esperando. E essa bênção vai chegar de um lugar que você menos está esperando, mas ela vai chegar. E olhe bem para mim aqui, para mim encerrar aqui. Deus não olha para a sua necessidade. Deus olha para a sua fé. Deus vê a minha e a sua necessidade e responde através da nossa fé. Se você tem uma dificuldade, uma luta, hoje é dia de você falar assim: Senhor, até maio eu preciso que essa bênção aconteça na minha vida. Ah, mas pastor, peça coisa difícil, peça coisa bem difícil, para que quando chegar, você e as pessoas que estão ao seu entorno vejam que é Deus que fez, que é a mão do Todo-Poderoso. Peça apartamento, peça carro, peça terreno, peça que Deus mude o seu caráter, Deus mude o jeito seu de pensar, principalmente o nosso jeito de pensar, principalmente, porque a bênção primeiro começa dentro de nós. Não adianta Deus dar algo material para mim e para você, se a gente não tiver preparado. Nós vamos estar preparados por dentro. E para me encerrar mesmo, eu vou contar só um testemunho disso daí. Eu estava lendo um livro e uma pessoa muito rica fez o seguinte. Ele diz assim: eu fiz um teste. Sou muito rica. Eu fiz um teste. Eu encontrei duas pessoas bem pobres e falei: eu vou ajudar essas duas pessoas do mesmo jeito. Ele foi de uma família pobre e deu 10 ovelhas. Deu 10 ovelhas. 9 ovelhas fêmea e um macho. Foi para outra família, deu a mesma coisa. A primeira família, ele voltou depois de 2 anos. A primeira família, ele chegou lá, eles estavam produzindo queijo de ovelha, estavam vendendo leite, estavam já tendo um pouco de produção de lã, e com o esterco da ovelha, eles estavam tendo uma pequena horta. Chegou na segunda família, chegou lá e perguntou, mas eles tinham só 2 ovelhas. As outras 8, eles tinham comido por a carne da ovelha. Então Deus, Ele precisa dar coisa para a gente, que a gente saiba cuidar do que Ele está, e aquilo que Deus dá, a gente precisa aprender a multiplicar. Então, peça algo que quando chegar, você saiba cuidar, saiba zelar, porque quem deu para você foi o Todo-Poder. Essa mãe cuidou do filho dela, Ismael. Então Deus vai dar algo grande para você, mas você precisa aprender a cuidar. Fique de pé um pouquinho. Pastor Marcão, posso só fazer uma oração por eles? Depois você termina aqui o culto aqui da sua. Agora, olhe bem para esse irmão assim. Isso. Olhou bem para ele? Pegue sua mão direita assim, a mão da bênção. Põe assim, só encoste no ombro dele assim. E fala assim: em nome de Jesus, eu profetizo que algo grande, algo bom, vindo do céu, vai alcançar a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, os teus servos, os teus filhos que aqui estão, Deus.
Peço a Deus uma bênção sobre a vida de cada um, ó Deus. Pai, eu reconheço que o Senhor é poderoso para abrir esse caminho, o Senhor é poderoso para abrir essa porta, o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para transformar, ó Deus. Arranca com raiz, ó Deus, todo sentimento negativo que está nos nossos corações, ó Deus, na nossa mente. Oh meu Deus, nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Espírito Santo, arranca esse sentimento, ó Deus, que traumatiza essa pessoa. Arranca essa tristeza, essa angústia, esse medo, essa preocupação, ó Deus. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, ó Deus, e entendemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus abençoe você. Eu quero voltar a palavra aqui, o pastor Marcos. Glória a Deus. Estende sua mão para cá, irmão, por favor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Renato, pela vida da pastora Jussara. Obrigado pela vida dessa família sacerdotal. Essa palavra ao nosso coração nessa manhã tão especial, tão cheia de unção, que possamos agarrá-la como mais uma chave, para que possamos ter um ano de vitórias em nome de Jesus. Obrigado e multiplica na vida do pastor toda a sorte de bênção que sobre a nossa vida ele ministrou. Abençoa a igreja que está aos cuidados dele, lá no bairro Castelinho, os projetos da construção, que o Senhor vá à frente, que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor, ó Deus, entre com providência em toda e qualquer necessidade, em nome de Jesus. Amém? Palmas pela vida do pastor.